Fala galera, estamos aqui começando o primeiro Shapecast, né? E nesse primeiro Shapecast a gente vai receber esse convidado, esse cara que é surreal, genial, foi meu professor da faculdade, está aqui agora participando do Shape com a gente. Vai falar hoje sobre um tema bem bacana, você já deve ter visto aí na headline, sobre cardio em jejum. Esse cara aqui, ele é um pós-doutor em o que mesmo, Léo? Eu falando, eu nem sei o que é. É interessante falar em pós-doutorado, né, que na verdade eu sempre busco entender qual a dose de exercício e o efeito dessa dose de exercício nas pessoas. Então, dentro das diferentes propostas, das diferentes expectativas que a população ela tem, o profissional ele tem que tentar atender essas expectativas, colocar o pé no chão dessas pessoas em relação às expectativas e traçar os objetivos baseado naquilo que é possível. Legal. Então, o meu pós-doutorado é pensando exatamente nisso. Qual a dose de exercício que você precisa para ter um determinado efeito? Show, surreal. Então a gente já sabe que a gente está falando com um cara aqui surreal, né? Você que já conhece, já sabe do histórico do Léo, já deixa no comentário para o pessoal ver quem é esse cara, você já foi aluno dele, alguma coisa assim. E estamos aqui agora na perspectiva de entender um pouco mais sobre aeróbico em jejum, Léo. Léo, muita gente pergunta sobre isso. O que é aeróbico, verdadeiramente falando? Jejum, como é que é? É igual aquele lá que Jesus fez de 40 dias? Como é que funciona? Esse jejum é jejum só de Coca-Cola? É jejum mesmo? E o cardio é diferente do aeróbico? Traz um conceito aí pra gente. O que é esse aeróbico em jejum? Esse aeróbico, no caso, né? Beleza, Rael. Falar um pouquinho sobre aeróbio e jejum, que é uma das coisas que principalmente no Brasil teve uma grande repercussão, até hoje tem uma grande repercussão quanto a isso. E é um prazer falar sobre exercício físico e os seus efeitos, né? E das condições que nós temos em relação a manipular essas variáveis. E quando a gente fala do aeróbio em jejum, cardio em jejum, a gente traz aí a companhia de um outro profissional que hoje, inclusive no dia que a gente está gravando, dia 30/9, é o dia do profissional de nutrição. Então hoje é o dia do Show! nutricionista. Parabéns aos meus amigos. Parabéns, nutricionistas. E esse trabalho multidisciplinar que a Shape sempre busca fazer tem uma necessidade de pensar exatamente nessas estratégias e alimentação, parte psicológica, parte metabólica, tudo isso tem que estar em voga quando a gente fala de qualquer tipo de prescrição. Na questão do aeróbio em jejum, quando a gente está pensando aí, e eu logo ligo o nutricionista, é entender o que é essa ausência de alimento. Então, imaginar que todas as noites a gente passa por um período de jejum, né? Então, o jejum, eu não estou me alimentando, né? No caso da noite, as pessoas que não levantam para beber água, a gente tem inclusive um jejum total, né? Então, é um jejum hídrico e um jejum de alimento. Uma meta-análise de um grupo brasileiro, inclusive lá do Rio Grande do Sul, o professor Cruel, ele trabalha, que foi lançado em 2016 no Journal British, né? Ele fala bastante sobre isso, ele explica direitinho os efeitos, é um trabalho fantástico, parabéns, professor. E mostrando aí que normalmente esses treinamentos com jejum, eles trabalham com 8 a 12 horas de jejum, né? Ou seja, eu não me alimento durante esse período todo. Então, normalmente a gente vai imaginar que a prescrição desses treinos é feita pela manhã. Você já Sim. aproveita o jejum noturno e Poxa, complementa. bem bacana, que o pessoal acha assim, jejum então, da hora que eu acordei até a hora que eu terminei o exercício. Aí eu estou em jejum e faço o jejum. Na realidade, começa antes disso. Isso. Começa da última refeição que você fez lá no dia posterior, o dia anterior, né? Exato. Então é bacana pensar nisso, porque muitas vezes quando a gente delibera quanto ao jejum, vou fazer um treinamento, um aeróbio em jejum no final do dia. Então quer dizer que você passou boa parte do dia sem se alimentar. Isso começa a ser mais estressante do que benéfico, né? Então o conceito de jejum é esse. Já o outro conceito que ele é um pouco menos palpável, né, é o conceito do aeróbio propriamente dito, que é aquilo que nós, profissionais de educação física, a gente chama aí de treinamento contínuo. Então, é onde eu tento manter a mesma intensidade, a mesma velocidade de corrida durante um período de tempo, né? Então, essa velocidade, essa constância, ela tem um percentual de comprometimento da parte oxidativa, do meu metabolismo oxidativo. Porque quando a gente vai pensar em oxidação de substrato energético,
como a gente já falou em outros Nas bate-papos outras aí, lives, né? Sim. é imaginar que eu tenho uma demanda que é exigida pelo meu sistema para que eu gere energia o mais rápido possível, dependendo daquilo que o meu corpo está exigindo. Então, se eu exijo muita energia, eu sei que isso vai acabar rápido, eu vou ter que baixar essa intensidade. Então, o aeróbio, eu estou saindo no meu estágio de repouso, mas eu não tenho um comprometimento metabólico energético tão alto. Nessa mesma meta-análise que eu estou citando do professor Cruel, ele cita aí uma intensidade até 70% do VO2 máximo, né? Quando a gente fala dessa intensidade até 70% do VO2 máximo, eu estou olhando um cara que tem um tipo de fibra muscular totalmente diferente do meu, tem um treinamento bem diferente do meu, eu fico imaginando que você chega bem próximo desses 70% realmente. Agora, para grande parte da população brasileira, não vai chegar próximo desses 70%. Sim. E aí vem um outro conceito, que é o conceito do limiar anaeróbio. Então, o profissional que está trabalhando com você, o profissional de educação física, né, ele tem que pegar e observar não simplesmente o VO2 total, mas verificar quando você troca, quando você vai para esse metabolismo anaeróbio. Então, quando sua intensidade é tão alta, né, que você já não está mais oxidando gordura, mas você começa a utilizar outros substratos energéticos. Que no caso a via oxidativa seria o ar mesmo, o oxigênio. Então é como se eu estivesse usando o oxigênio como fonte de energia, uma gasolina ali para mim, para que eu consiga fazer aquele exercício durante muito tempo. É um exercício que ele geralmente tem um tempo maior do que, assim... Um treinamento de força, um HIIT. Sim, sim. Então ele tem você vai ter que usar uma gasolina diferente para você conseguir energia para manter o seu corpo naquele estresse durante aquele período de você alcançar seu objetivo. É tipo isso. Exatamente isso. Então, quando a gente fala desse aeróbio, a gente tem que pensar aí que eu não vou ter uma pausinha para pegar um fôlego igual a gente tem no HIIT. É direto a mesma coisa, né? E um dos questionamentos que se faz quando pensa em aeróbio em jejum é se a pessoa vai ter condições de fazer esse aeróbio em jejum porque ela está sem se alimentar, né? Ela não tem energia. E aí vem outra coisa importante a gente lembrar. Todos nós temos energia o tempo inteiro, porque a gente tem reserva, né? Então, a ideia do aeróbio em jejum é exatamente essa. Fazer que como eu estou vindo num período de repouso, eu estou vindo num período que eu não me alimentei, eu tente utilizar mais gordura como substrato energético. Então, é uma lógica interessante, mas que deve ser muito bem controlada pelo profissional que prescreveu o treino, para que eu não... o corredor, né? Aquele corredor de rua, o Israel tá chegando da corridinha agora de 5 km. Tô acabando de chegar.Essa cara aqui é de quem acabou de fazer 5 km, tá? Então, não me julga, não. E muitas vezes a gente faz uma programação para 5 quilômetros. Eu, por exemplo, para 5 quilômetros, eu estou falando em mais de meia hora de exercício. O Israel deve ter batido aí menos de 30 fácil. Hoje foi 19. Então, 19 minutos. É bem interessante a gente perceber que cada pessoa vai ter um tempo de prova diferente, porque você está utilizando outra via energética, você está utilizando um outro... aliás, você está muito melhor condicionado que eu, então você consegue imprimir uma outra velocidade para completar os 5 km. Você não está preocupado com o tempo, mas sim com a distância. Então, quando a gente pensa nesse cálculo, é imaginar o seguinte: calculei errado. Então, eu, Léo, quero fazer em menos de 30 minutos. E aí eu vou e tento te acompanhar. E aí o que vai acontecer comigo? Vai chegar um momento que eu não vou conseguir ir à frente. Eu não vou terminar os 5 quilômetros. A meta não vai ser batida. Porque eu fui acima do meu limite. Então, eu vou, aquilo que vocês chamam, quebrar. Eu vou quebrar. Sim, mas você falou uma coisa que eu queria entender. Por exemplo, parte do VO2, então assim, digamos que eu por ter um VO2 talvez mais elevado por conta da capacidade física, né, do treinamento completamente diferente, né, que é voltado mais para a parte aeróbica ou aeróbia, né, tanto faz. Então eu tenho um VO2 maior ao ponto de, numa corrida de 5 km, que vai durar, no meu caso, uns 19 minutos, esses 5 quilômetros eu vou estar usando a via oxidativa, eu vou estar usando, assim como você está usando a via oxidativa também,
ou por estar em outra capacidade, o VO2 um pouco mais baixo, aí você vai estar usando uma outra fonte de energia para pelo menos começar e depois terminar? Ou como que funciona? E essa parte do VO2? O que que é o VO2, né, em si? Porque a gente fala, é uma capacidade que você tem maior de respirar durante maior tempo num dado exercício. Mas como é que é isso mesmo, de maneira mais técnica? Bacana. Imaginar o seguinte, o que que a gente chama de VO2, que é a capacidade de consumir esse oxigênio, a unidade, né? Capacidade de consumir oxigênio em 1 minuto, mas não é simplesmente consumir, é a capacidade que nós temos de pegar, inspirar esse oxigênio, jogar na nossa corrente sanguínea, levar até dentro da célula, especificamente dentro da mitocôndria, fazer que dentro da mitocôndria a gente pegue e ligue isso dali na acetil-CoA, entre dentro do ciclo cítrico e aí faça Ciclo cítrico é o ciclo de Krebs, né? o É ciclo o de famoso. Krebs. A gente não falou ciclo de Krebs, que é para não assustar, né? Fala ciclo de Krebs, já tô, meu Deus do céu, como é que funciona aqui? Mas entendi, sim. Aí chegou lá. Chegou lá, a gente precisa desse oxigênio. Então, tem gente que vai pegar e vai ter uma capacidade de aproveitar melhor esse oxigênio dentro do ciclo cítrico. Então, é uma adaptação esperada do treinamento contínuo. Então, essas pessoas que conseguem otimizar o aproveitamento desse oxigênio, eles vão conseguir pegar e imprimir uma maior velocidade, eles vão ter uma melhor performance utilizando o ciclo de Krebs, o ciclo cítrico, né? Então, a hidrólise é uma hidrólise oxidativa da gordura. Tá. Então, imaginar o seguinte, eu tenho uma forma de me gerar energia que, teoricamente, a única coisa que vai aumentar é a temperatura do meu corpo. E tem uma outra forma de gerar energia, que é o famoso quebrar, que eu estou gerando energia, mas o meu corpo está enchendo de determinados, vamos dizer assim, sujeira, né? Que vai fazer que eu comece a falhar. Ou seja, então, o que eu estou compreendendo? Que o oxigênio que a gente vai absorver é o mesmo. Sim. Com certeza. Você vai estar do meu lado, você vai estar correndo, você vai absorver o mesmo oxigênio. Tá. Só que o que importa é como o seu corpo vai absorver esse oxigênio. Sim. Então, digamos, o VO2 seria como se fosse a capacidade de você aproveitar melhor esse oxigênio que entra e traduzir ele em energia para você fazer a prática física, né, alcançar mais tempo, maior performance, maior performance, né, intensidade, maior tempo, ou seja lá o que for. E a pessoa que ela não tem um VO2 tão alto, ela aproveita menos esse oxigênio que entra para praticar aquela atividade. Isso. E por isso ele quebra, né? Então ele está num dado tempo ali, o pace, né? O famoso pace. Para quem não sabe, é o tempo que você faz durante 1 quilômetro, né? Então aí você quebra porque o seu corpo ele rejeita aquele acúmulo de oxigênio que está entrando. Nem rejeitar, ele não consegue utilizar, né? Tá ali, mas... E esse lixo que você fala, por exemplo, esse lixo, né, que você diz, ele é como se fosse o bom oxigênio, só que ele está entrando demais e se torna um lixo? Não é bem assim. Imagina que eu e você, a gente está utilizando a energia da mesma forma. Só que você, como tem uma melhor capacidade aeróbica, você tem um maior VO2 máximo, então esse oxigênio ele vai pegar lá no final, na glicólise, né? Quando eu estou pegando o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, então esse oxigênio ele vai chegar ali, estou quebrando, né? Ele vai virar um piruvato. Chegou a vir piruvato, isso dali vai se ligar ao oxigênio e vai para via oxidativa, né? Então, pelos NAD, pelos FADs, né? Então, isso ali vai entrar dentro desse ciclo cítrico de forma a funcionar como energia limpa. Nessas pessoas que não conseguem aproveitar esse oxigênio, que não conseguiram levar esse oxigênio lá para perto do músculo, lá para a mitocôndria, o que vai acontecer? O piruvato vai olhar assim, ninguém vai me levar para lugar nenhum, então, bacana. Então eu vou pegar e vou virar o famoso ácido lático. Legal, show. Só que não é só o ácido lático. Sim. Juntamente com o ácido lático vai o hidrogênio, CO2, sim, íons de hidrogênio e vai acidificar aquela musculatura. Então eu começo a sentir queimação, eu começo a sentir falta de ar. Então eu mudei todas as condições de contração. Então gerei energia? Gerou. Só que o aproveitamento daquilo não ficou bacana. Sim. Show, não, bacana.
Então, em contexto assim mais simples, a gente trouxe toda uma teoria, né? Mas o aeróbico, o que ele difere de um treino de estilo de 100 metros, por exemplo, ou um treino de HIIT, né? Que talvez a gente use a mesma via para os dois. Como é que funciona isso? Não 100 metros, eu levaria aí para um 800 metros, Certo. uns 1.000, dependendo da pessoa, uns 1.200 metros. Então a gente está utilizando aí a glicose como principal substrato energético. Essa glicose que ela vem de onde? Digamos, por exemplo, a gente come. No caso, a via oxidativa, a gente respira, vem do oxigênio. A via glicolítica, ela vem do oxigênio. O que acontece? Na verdade, a nossa respiração ela vai ser como se fosse um catalisador, como se fosse alguma coisa que facilitasse o uso da glicose. A glicose sempre vai ser a mesma, né? Então, comi, essa glicose ela tende a ir para uma reserva que a gente chama de glicogênio. Então, ela vai lá para o fígado, ela vai lá para o músculo, então ela vai ficar bonitinha ali para quando eu precisar. O corpo gosta bastante de glicose. Todas as vezes que a gente sai do estado de repouso, é a glicose que vai ser utilizada como substrato energético. Show. Né? Quando a gente está em repouso, além da glicose, a gente vai estar utilizando a gordura como substrato energético. Né? E aí a gente vai aumentando, vai saindo do estado de repouso e eu vou consumindo mais glicose como substrato energético. Né? Mas também vai aumentando a quantidade de gordura que eu estou utilizando como substrato energético. Sim. Que esse é o princípio do aeróbio, principalmente do aeróbio em jejum. Então eu vou tentar fazer que eu aumente o gasto energético, principalmente de gordura, fora do jejum. Mas beleza, aquela pessoa que tem um melhor aproveitamento disso, né, que tem um maior VO2 máximo, ou, melhor dizendo, um melhor limiar anaeróbio, o que vai acontecer? Vamos entrar nisso aí, vamos entender o que é esse limiar. Ele vai começar a se movimentar. Então, você começou a se movimentar, você está ali a 7 km por hora, você está utilizando ali mais gordura do que carboidrato como substrato energético, porque você está numa intensidade de boa, Tranquilo lá. Eu a 7 km por hora eu já começo a consumir mais glicose. Bacana. Porque a demanda ela é maior. Aí, tu ali pelo seu pace, você está fazendo aí em torno de 12, 13 km por hora de média. Né? Então, a 13 km por hora, o Léo já vai estar utilizando ali uma via glicolítica lática monstruosa, que isso aí em pessoas muito bem treinadas vai demorar 5 minutos para acabar. Nossa! Então, sim, então 1 quilômetro ali, menos de 1 quilômetro, falando em 7 por quilômetro, né? Então, isso aí em 5 minutinhos, eu não consigo manter mais aquela velocidade, enquanto você vai estar ali, ó, tranquilo, correndo. sim, não, perfeito. Então, é bem isso que acontece. Então, a mesma glicose que eu estou utilizando, você vai estar utilizando, só que no seu caso, como você consegue aproveitar melhor o oxigênio, essa glicose, em vez de pegar e gerar esse tanto de sujeira no seu organismo, ela vai para dentro do ciclo cítrico e vai ficando limpa. Então, eu transformo aquela energia da glicose e faço ela virar mais energia ainda. Show de bola. Até assim, digamos, aí se eu consigo manter esse ritmo, né, de 7 por 1, né, 7 minutos por 1 quilômetro, né, durante, sei lá, 3 horas, aí vai chegar um momento dessas 3 horas, chegar na 4ª hora ali, eu não estou conseguindo mais, então aí acontece a mesma coisa que acontece com o senhor, só que no começo. Isso. Aí vai usando a via glicolítica para se alimentar. E começando a sujar o seu sistema, fazendo que você não consiga mais. Ou seja, independente de quem seja, pode ser um atleta de Ultraman, né? Vai chegar um momento, 10 horas de prova aí, sei lá, vai ter fadiga. que ele vai ter essa fadiga e não vai... O que acontece nessa fadiga? Quando a gente está falando de um atleta de Ultraman, e aí pensando no volume do aeróbico em jejum, né? A gente tem a fadiga central, né? Que por mais que a gente fale que o sistema aeróbico ele é um sistema que não tenha nenhum metabólito, né? Essa sujeira, o nome adequado é liberação de metabólitos, resultante em metabólitos. Essa pessoa ela vai ter um negócio que a gente chama de fadiga central. Então, eu começo a consumir um pouquinho mais de proteína e a proteína gera um outro tipo de metabólito. Minha cabeça vai começando a ficar cansada daquele movimento e aí a gente entra em fadiga central, que é diferente da fadiga que eu vou ter, que eu vou sentir perna queimando. É como se fosse uma fadiga onde eu começo a perder noção talvez assim, do estado no que eu tô, perder consciência? Não chega a perder consciência,
mas o meu pulmão, eu começo a mandar esse oxigênio e ele começa a utilizar a proteína também como substrato e aí vai produzindo um negócio chamado corpo cetônico. Esse corpo cetônico, ele é quando chega na barreira meninge, né, quando ele chega na nossa cabeça, começa a gerar cefaleia, começa a ter alteração moral, né? Sei, entendi. Então, é uma fadiga central, Cara, que louco. né? Eu teria uma fadiga periférica Ah, antes. como que é a fadiga periférica? Aí que é aquela que você falou que você simplesmente tem um ácido. Mas o que acontece praticamente, né? Isso é dentro do corpo, a parte lá de dentro. Agora, de fora, o que eu vou sentir? Queimação? É bacana pensar nesse sistema de fadiga, né? Porque aquele cara que consegue ir, tem um volume monstro de treino, ele vai estar ali com a cabeça, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Nossa. Fora que ele já tá lá há mais de 2 horas, É. ele começa a pensar nisso. Eu não. Dentro de 5 minutinhos, essa fadiga periférica vai. Cadê? Eu tô banhado, tô cheio de oxigênio, só que o problema não é o que eu tô conseguindo ventilar, é que eu não consigo usar. Entendi. Né? Então, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir queimação, as pernas vão começar a arder, começar a queimar, e eu vou ter que parar, inevitavelmente. Vou ter que diminuir aquela intensidade. E é interessante isso, porque, caramba, não é... Eu tô buscando, tô ventilando, hiperventilando, buscando ar, mas na verdade o problema não é a busca, o problema é que eu não consigo aproveitar. Meu filho, ajeita aí, né, fisiologia, porque o problema não tá fora não, tá dentro mesmo, né? Então é muito legal pensar no sistema de fadiga periférica que a gente chama, né? Fadiga periférica, show. Assim, mas a gente está sempre falando agora para a questão do limite, né? E a gente começa a entrar na parte limiar, como o senhor falou. Limite, então assim, eu estou acima do meu limite. Aí eu vou começar a sentir essas coisas, né? Um atleta profissional vai sentir alguma, talvez, náusea, talvez, né, coisa desse sentido. E uma pessoa que não é um atleta profissional, gente, né, nós como seres humanos normais, mortais, a gente vai sentir uma queimação, vai sentir falta de ar mesmo, né? Mas isso é um limite muito extremo do exercício aeróbico em jejum que a gente está fazendo. Agora, digamos, o que seria um aeróbico em jejum saudável? Aí a gente talvez entre na parte dos limiares. Pois é, pensar nesse aeróbio em jejum, e o próprio professor Cruel ele traz como um dos limites do estudo, um dos vieses do estudo, que é muito complexo você calcular o limiar anaeróbio. E aí a comparação que você fez foi muito feliz, né? O Harris mortal do atleta né, de elite. Qual é a grande diferença? Às vezes a gente está falando de VO2 muito próximos, mas como eu consigo aproveitar em que ponto que eu tenho essa transição, que eu viro a chave. Opa, daqui você está usando mais o sistema que está, o lático, né? O glicolítico lático do que o oxidativo. Então, quando que vira essa chave? Então, esse daí é o famoso limiar anaeróbio. Tem diversas formas para tentar identificar isso. Em pessoas normais, tem alguns estudos bem bacanas. O professor Estélio Dantas, meu professor também, Dantas, se estiver assistindo aí, dá um oi aí. Ele fala muito numa zona de Fat Max, né, uma zona aí de transição que é em torno de 64% do VO2 máximo. Então, pessoas jovens, saudáveis, tendem a ter entre 60% e 70% do VO2 máximo como essa transição. Dantas ele foi muito mais perspicaz, ele fala em 64% do VO2 certinho, máximo. é aquilo. Né, que é onde ocorre essa zona de transição. Contudo, entretanto, primeiro, isso pode variar de um dia para o outro, estado moral, própria alimentação. Como dormiu, hidratação, assim. Pode tudo isso influenciar onde tem essa troca, né, onde tem esse limiar. O primeiro ponto é esse, mas nunca vai alterar muito daquilo ali. Contudo, entretanto, aí a gente vai para os níveis de condicionamento. Então, se eu pego uma pessoa que ela está com sobrepeso, ela já tem o VO2 máximo abaixo do predito, ela tem algum tipo de comorbidade ou morbidade, isso tudo vai influenciar nessa zona de transição, né? Então, o professor Tiago Rosa da Católica, ele fala bastante, ele estuda bastante pessoas com doença renal crônica. Certo. Então, a gente sabe que o limiar dessas pessoas é muito inferior.
né? E eu já vi relatos aí de limiar de pessoa que é renal crônica, em torno de 18% do VO2 máximo, que já é baixo. Nossa, sei. Então, a necessidade do profissional entender exatamente essa zona, com quem que ele está mexendo, e muitas vezes calcular, né, para você ver o comportamento. E o que que esse cara está consumindo? Já que eu fiz um aeróbio em jejum e, teoricamente, esse jejum é para que eu utilize a minha reserva de gordura, porque ela é mais abundante Sei. que a reserva de glicose, então, como é que eu não bagunço isso durante o treino? Como é que eu possibilito realmente a otimização dessa gordura? Então, eu tenho que garantir que essa pessoa esteja fazendo um verdadeiro aeróbio, que ela esteja abaixo do limiar anaeróbio. Legal, legal. E digamos, quando ela passa do limiar anaeróbio, o anaeróbico, é quando ela começa a usar a outra via. Então, a via glicolítica e vai dar aquele problema de queimação, vou quebrar. Tá, então a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que descobrir o VO2 dessa pessoa, para assim determinar talvez os 64% que é o limite, então abaixo de 64% do VO2 que foi descoberto dessa pessoa, através de algum teste, a gente vai fazer esse treino durante uma certa quantidade de tempo, e a gente vai definir o condicionamento de física daquela pessoa a partir daquilo, e aí fazer um protocolo de treino que ela vai conseguir, sem alcançar essa queimação, esse problema de hiperventilação, sem conseguir absorver de maneira completamente completa, né? Completamente eficaz o oxigênio que está entrando. Então ela vai ter que, a gente vai ter que definir aí a partir do VO2, A partir do limiar mesmo. a partir do limiar dela. Tá, o VO2 é um importante parâmetro para eu saber se está dentro do esperado, né? Exatamente para tentar entender se aquela pessoa vai estar dentro dos 64% lá predito por Dantas, e se a gente for pegar até o próprio Macardo, ele fala também, não especificamente... Ele fala 60%, né, se eu não me engano. 60%, né? Mas, então, a gente tem muito isso na literatura, só que isso são para pessoas saudáveis e ativas. Ah, sim, show. Quando eu pego uma pessoa que ela é insuficientemente ativa, quando eu pego uma pessoa que tem algum tipo de doença, então isso vai mudar. E aí eu preciso adequar essa realidade. A gente coloca as pessoas que são inativas, ou seja, sedentárias, né? Sedentárias não, que eu até trouxe alguma coisa sobre nós todos somos sedentários numa live que a gente fez, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Mas, então, vamos colocar as pessoas inativas e as pessoas que têm algum déficit mesmo natural no mesmo grupo e aí tratá-las igual na hora de fazer um aeróbico, por exemplo, um aeróbico em jejum, que aí depois eu quero te saber a diferença de um aeróbico, comeu e tal, e um aeróbico em jejum. Então, tem várias perguntas aí dentro do que eu acabei de falar. Você pode começar por que você quiser. Vamos lá, Léo. É bacana pensar nisso aí no aeróbico normal, porque a gente também tem várias formas de fazer esse aeróbico normal. E o teu irmão fazia muito isso. O seu irmão, ele trabalhava ali de meio fundo para fundo. Né? Então, todas as vezes que ele pensava ali em fazer o longão dele, o longão a gente tá trabalhando aí com treino acima de 90 minutos, então primeiro não é para menino fazer, né? Não é. Ou na realidade, né, a gente que tá velho, então é para os meninos fazerem, né? Mas o menino em termos de performance, ó, esquece, viu? Esquece. Então, trabalhar com esses 90 minutos é você se preparar para a melhor performance do treino. Então, aquele treino ele entra com um elemento condicionante para a melhora do VO2 máximo, né? E quando a gente propõe um aeróbio em jejum, eu não estou pensando em melhorar o meu VO2 máximo. Eu estou pensando em melhorar o gasto de gordura durante o treino, né? Pensando de uma forma estratégica de emagrecimento, como eu já havia citado, essa meta-análise ela mostra assim, melhor eficiência no consumo de gordura, desde que seja calculado direitinho essa intensidade, né? Otimiza esse gasto de gordura e aí eu mudo o foco, não é a melhora da performance cardiorrespiratória, mas sim o do consumo de gordura. E embora pareça a mesma coisa, não é. Show, explica pra gente isso aí. Como não é? Então, como que eu vou usar o VO2, ou se isso é necessário, o controle dele, né, eu como um profissional, para que a pessoa ela use não a via glicolítica, mas a via oxidativa, pensando em queimar gordura. Queimar gordura, né, um termo até
polêmico, mas é isso mesmo. Na churrasqueira a gente queima gordura pra caramba. Não é queimar a gordura, tira assim metade e coloca lá na churrasqueira. Mas fora a brincadeira, o que acontece? Quando a gente está utilizando a via oxidativa, a gente permite a utilização tanto de proteína, quanto de gordura, quanto de glicose, como substrato energético, né? Então, se o objetivo é utilizar a gordura dentro daquela faixa, quando a gente está em repouso é um momento que, teoricamente, em percentuais, né, de forma relativa, é quando a gente está utilizando mais gordura como substrato energético, né? Então, quando eu começo a fazer exercício, naturalmente eu vou migrando isso para o uso de glicose, inclusive de forma oxidativa, né? Então, o aeróbio com performance, o que você fez lá em 19 minutos, eu com certeza posso afirmar, você, Israel, nesses 19 minutos utilizou muito mais em termos de percentual de carboidrato do que de gordura propriamente dita para te gerar essa alta performance. Porque o que você não queria não era gastar a gordura simplesmente. Você queria fazer o melhor tempo possível. Isso. Esse melhor tempo quem vai te entregar é a glicose e não a gordura. Bacana. Porque a gordura ela precisa de um tempinho maior para te dar essa mesma energia, ou até um pouquinho mais, né, do que a glicose. Só que ela não é tão eficiente naquilo que ela te entrega. E como é que funciona? O que está na minha mente aqui assim? Então é como se eu fosse, em termo literal, né? Não é isso, eu tenho certeza que não é isso. Mas em termo literal é assim, eu vou pensar, vou botar na minha mente aqui firme que eu estou por performance. É performance, e aí vai dar certo. Não é isso, né? Claro. Assim, então quando que eu vou estar gastando gordura? Eu sei, eu sou uma pessoa amadora, uma pessoa leiga, que ela não quer saber sobre atividade física, teoria. Ela quer saber o seguinte, eu quero emagrecer. E eu tenho uma condição de obesidade. Então, como que eu faço para ir um exercício aeróbico em jejum, inclusive, né? A gente está puxando para o aeróbico, depois para o aeróbico em jejum, a gente vai misturando, né? Mas como que eu fazendo um exercício aeróbico, a que limite eu faço para que eu saiba que eu estou gastando gordura? Gordura como substrato energético. Como substrato energético. Então, bacana. Então, aquilo que eu tinha falado do limiar anaeróbio, por que o Dantas chama de Fat Max? Então, tô parado, tô utilizando ali 70% daquilo que eu tô consumindo como gordura, como energia, é gordura. Né? Comecei a dar uma caminhadinha. Essa caminhadinha, em vez de ser 70%, vai reduzir para 60%. Cheguei mais próximo do meu limiar anaeróbio, vai reduzindo a quantidade de gordura que eu vou utilizando como substrato energético e vai começando a utilizar mais carboidrato. Muita gente que eu falo, né, principalmente quando a gente está falando com a pessoa que quer emagrecer, então eu tenho que ficar parado, eu não posso me mover. Exatamente, de maneira literal. Então eu vou ficar parado, pronto, tô gastando, eu não vou comer nada e vou ficar parado. Só que a gente tem que lembrar que isso são valores relativos. Então eu comecei a me movimentar, aumento a quantidade total de gasto energético, né? Então, em jejum eu estou gastando 100 quilocalorias, desses 100 quilocalorias, 70% é gordura. Beleza. Comecei a gastar um pouquinho mais de me movimentando, né? Aí fui para 200 quilocalorias. Beleza, reduzi. Comecei a utilizar ali 50% só de vindo. Só que mesmo assim é mais, do que você usa. Em termos percentuais. Em termos percentuais. Então, o que não pode acontecer é eu inverter. Eu começar a utilizar mais carboidrato como substrato energético que gordura. Por quê? Porque aí eu começo, primeiro, a perder eficiência durante o exercício, embora tenha outros, inclusive no HIIT a gente falou isso, no treinamento de força a gente também conversou quanto a isso, né? Então, eu tenho outras estratégias para emagrecimento. Então, Leonardo, quando eu olho estratégias de utilizar o aeróbio, o cardio em jejum, eu olho muito como uma estratégia complementar. Aquela pessoa que tem e deveria, tá? Eu vou falar bem assertivamente quanto a isso. Não acredita que só os 20 minutinhos vai resolver a sua vida pensando em emagrecimento. 20 minutinhos é um começo, né? O ideal aí é que a gente tente ficar o mais ativo durante o dia todo. Então, a partir do momento que você consegue incluir um aeróbio em jejum, e sim, pelo tudo que a gente está mostrando aqui,
é a sua primeira atividade do dia, antes de tomar o café da manhã, antes de tomar o seu banho, né? Você vai lá para sua esteira, você vai para sua bicicleta, você vai para sua piscina e fica lá uns 40 minutinhos, 30 minutinhos, né? Então começa o teu dia com isso. Então é complementar, né? Ela vai te gerar um pouquinho de melhor em relação ao limiar anaeróbio, principalmente o VO2 máximo, mas não é o objetivo daquilo. O objetivo é, naquele momento, eu lembrar para o meu corpo que ele precisa gastar mais gordura como substrato energético, e esse gasto ele não pode ser igual ao de repouso. Estou acordando o meu corpo. Então, é uma estratégia complementar. Isso não vai substituir o treinamento de força, isso não vai substituir o HIIT que você vai fazer no final do dia, ou à noite, ou no meio da tarde, eu não sei qual é a sua rotina. Sei. O que importa é que tenha rotina. Com certeza, sei. Né? E é muito mais o que eu estou percebendo, né? Existe uma diferença entre a atividade física e exercício físico, né? O exercício físico é aquele programado, que tem métricas, que tem intensidade, volume, duração, né? E a atividade física é aquela que a gente está fazendo agora. Eu estou fazendo atividade física, mexendo a mão aqui, gastando energia, né? Então, o que você está dizendo aqui, além da atividade física, inclusive o programa de treino de atividade física, que, por exemplo, dentre ele, você pode colocar um aeróbico em jejum, que é muito benéfico, né? Desde que a gente não atinja o limite anaeróbico, né? E ande até um pouco mais baixo do que ele. Não gera essa queimação e tal, estou recapitulando tudo aqui. É uma aula, a gente está aprendendo, vocês também. Então, deixa eu absorver aqui. Então, eu até me perdendo aqui, eu falei e me perdi na pergunta. Eu me perdi na pergunta. Caramba, é tanto conhecimento legal. Atividade física, então, além disso, dentro do dia a dia, do período do seu dia, você tem que programar coisas, fazer decisões que vão te fazer gastar um pouquinho mais de energia, como, por exemplo, ao invés de subir o elevador, e de escada. Isso faria parte desse processo de queima de gordura? Israel, isso é uma das coisas que eu sempre fico me questionando. Tem uma vertente profissionais de educação física que eles falam isso, vou colocar o meu carro mais longe, né? E eu sou um cara que eu sou defensor ávido que as tecnologias elas vieram para melhorar a nossa vida. Só que a gente precisa entender como que isso vai melhorar. Sim. Determinadas coisas que eu sou, inclusive, bem criticado em relação a isso, mas são reflexões que a gente deve pensar. Imagina uma repartição pública que, antigamente, sem o uso de computadores, sem o uso de todas essas tecnologias, ela demorava um mês para processar um procedimento lá. Sim. Hoje, por mais que a gente reclame de ineficiência desses processos... É muito mais eficiente do que antigamente, claro. E não mudou a carga horária de trabalho, não mudou. Não mudou, exato, relações. Sim, entendi. Ou seja, a gente continua. Léo, mas as demandas aumentaram também. Então, talvez o que precisa acontecer que há aquele medo nosso, né? Porque as tecnologias vão estar substituindo o homem. Mas o homem também aumentou. Como assim o homem aumentou? A quantidade de pessoas aumentou. Sim. Então, antigamente, quando demorava um mês para processar 3 situações dentro daquela repartição, aumentou, claro que aumentou a quantidade de processos que entram. Então, só que automaticamente a gente evoluiu mais rápido. É como se fosse assim, a gente, daquela maneira que estava sendo utilizado o tempo e a tecnologia, ou a não tecnologia, a gente evoluir 100 anos em 100 anos. Agora a gente pode evoluir 100 anos em 10 anos, né? Mais ou menos essa situação que você está trazendo. Isso. E aí eu acho que o que tem que acontecer é ser repensado essas rotinas de trabalho, porque 8 horas de trabalho para um processo que era moroso gerava um impacto na nossa vida. Porque esse processo de 8 horas eu tinha que levantar, eu tinha que escanear, eu tinha que apertar, rodar um monte de manivela. Entendi. Sim. E hoje isso não acontece. Cliquei. Pronto, girou a manivela, girou tudo, fez naquele clique. E por que eu continuo com as 8 horas do meu dia? Eu vou pegar um elevador porque é mais rápido para chegar, inclusive, na minha academia, para eu passar mais tempo treinando de forma assertiva. Bacana. Treinando com intensidade, treinando com volume. A própria OMS, quando ela vem para o conceito hoje de atividade física, e ela ainda insiste no conceito de atividade física, mesmo que ela chame a atividade física de intensidade moderada avançada, Sim. Então ela vem indicando que,
eu errei, não é bem atividade física, eu preciso É, de uma intensidade. sim, aham, Então, entendi. 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos. Então, ela vem dando o conceito de exercício físico, embora ela não assuma isso. Aham. OMS, você está assistindo aqui, então você assuma que atividade física é diferente de exercício físico. E isso gera mudanças nas relações de trabalho, sim, né? Então, eu sou partidário caramba, vamos usar as tecnologias para otimizar o meu tempo de lazer. Que esse tempo de lazer ele não seja simplesmente algo que eu vou pegar e estar assistindo filmes parado, né, gerando um tipo de movimento que não tem o gasto energético, que eu aproveite, inclusive, para treinar. Né? O lazer ele tem que servir para isso, para Boa. treinar. Ele tem que servir sim para assistir o filme também. Sim, Tem com que ser certeza. para brincar com as crianças, tem que ser para namorar, tem que ser para passear. Então, esse tempo de lazer, eu acho que nessas reconfigurações, nessa modernidade, ele está sendo muito mal aproveitado porque a gente ainda não fez o ajuste na parte laboral. Show. Né? Qual a necessidade de 8 horas de trabalho? Aham. Que ganância é essa de resolver todos os problemas? E se realmente existe essa demanda, poxa, por que outra pessoa não pode fazer isso? E aí eu ainda ia resolver esse problema de empregabilidade. Legal. Mas, ó, cara, Léo, meu Deus do céu, que filosofia de vida. Muito legal, muito bacana o que você está trazendo. Então, assim, o que eu lembrei agora de muitos alunos, você aí que está assistindo, você é meu aluno, você, cara, para de dar desculpa, que ele fala assim, nossa, eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo. Não, peraí. Vamos pegar a história do Léo aqui, todinha que ele falou. Então, você tem toda uma tecnologia hoje em dia que pode te favorecer na escolha do que se fazer, do que se fazer num tempo mais livre, que é um tempo de lazer, né? Que no caso é usar esse tempo para buscar a sua própria saúde, né? Um melhor condicionamento físico, até para você viver melhor. E você pega esse tempo para você pegar mais processos, né? Sim. Então, não só no trabalho, que a gente falou muito do trabalho em si, mas tira a parte do trabalho e usa toda a outra parte, né? Você pega esse momento que era para você, com toda a tecnologia do mundo possível, ajustar logo os seus processos. Por exemplo, que tipo de tecnologia? Você tinha que ir ao banco. Aí você clica e vai ao banco. Você acabou de ir ao banco. Você tinha que resolver um negócio de internet da sua casa. Aí você liga, resolveu. Então, às vezes não, só pelo WhatsApp você manda mensagem, resolveu. A inteligência artificial lá vai fazer os cliques lá e vai resolver, o cara vai aparecer na sua casa. Você vai comprar alguma coisa no mercado, não, você pede no iFood, o iFood do mercado, né? Que você compra, faz as compras e tal. Então, beleza, você poupou tempo. Agora, você pega esse tempo que você poupou e vai fazer atividade física, por gentileza, né? Ou melhor, OMS, ajuste isso aí. Vá fazer um exercício físico adequado, né? Isso é bacana demais, Léo, que você está trazendo. Muito legal. Porque muda o sentido da questão. Talvez não é o problema você escolher a escada ou o elevador na parte laboral, na parte do serviço, né? Mas é você escolher o que fazer realmente e com que qualidade fazer aquilo, usando todas as tecnologias que tem, no seu tempo de lazer. Né? É fazer que você tenha uma rotina de lazer, que as pessoas acham que o lazer não é importante, né? Eles ranqueiam como laboral a parte mais importante, aquilo que não importa o que vai acontecer, você tem que fazer todos os dias, né? Salve uma doença, que aí você coloca um atestado, mas o seu lazer é tão importante quanto o seu laboro. Né? A sua atividade, a sua vida, ela depende do lazer também. E essa prioridade as pessoas ranqueiam de forma muito errônea. Muito complexo. Léo, a gente, caramba, mergulhou aqui em algumas perspectivas bem bacanas. Vamos voltar um pouquinho para a parte aeróbico e aeróbico em jejum. Qual que é a diferença? Bacana. Quando a gente está trabalhando de forma aeróbica, né, sem o jejum, em qualquer momento do dia, a gente vai ter a condição de dar um pouco mais de performance para aquela atividade aeróbica, né? Aí eu vou estar utilizando a glicose, eu vou estar pensando em fazer aquela quilometragem em um menor tempo. O meu objetivo é esse, né? Já quando eu estou em jejum, o meu objetivo é tentar aproveitar todo esse metabolismo que ele já está um pouquinho mais lento, já está consumindo mais gordura, porque na nossa cabeça nós todos fomos programados da seguinte forma: se eu estou com pouca oferta de alimento, eu tenho que utilizar aquilo que me dá mais energia. Embora
com a menor intensidade. O nosso organismo foi isso. Aprendeu a fazer isso ao longo de todos esses anos que nós vivemos na Terra. Então, imaginar que em período de frio, o esquimó, ele busca ali o alimento mais gorduroso possível, porque ele vai armazenar essa gordura para utilizar enquanto ele está lá se tremendo, enquanto ele está em repouso, né? Então, a sacada do aeróbio em jejum é muito interessante. Eu estou induzindo o meu organismo, eu estou induzindo o meu metabolismo para utilizar a gordura como substrato energético. Eu gero um estímulo, né? Eu saio do meu estado de repouso, mas eu tenho que controlar essa saída desse estado de repouso e, como eu falei, precisa avaliar cada indivíduo onde há a troca do limiar, né? Bacana. E aí eu otimizo o gasto de gordura durante o exercício. Por isso que eu falei, ele não é uma estratégia de emagrecimento por si só. Ele é uma forma de gastar gordura naquele momento, Show. né? Então ele tem que ser complementar ao processo de emagrecimento. Porque, mais uma vez, eu vou tocar na tecla. Esses programas que vendem simplesmente 20 minutos, sem uma progressão de carga, sem imaginar qual é o estado que aquele indivíduo se encontra naquele momento, eles são programas que são findados a ter insucesso ou gerar algum tipo de lesão. Então, é pensar que essa pessoa que já está com sobrepeso, essa pessoa que já está em um processo de obesidade, ele precisa implementar uma rotina de treino que não vai ser só os 20 minutinhos que vai resolver o problema dele. Né? Ele já está com uma doença e essa doença precisa ser revertida. Essa tem que ser a prioridade dele. Bacana. Então é acordar, já começar a resolver o problema dele, ir para suas atividades laborais, mais tarde continuar resolvendo o problema dele com HIIT, com uma musculação, com um futebol, com crossfit, e aí ele vai se adequar à realidade dele. Show para alcançar o objetivo de emagrecimento Isso. eficaz em si, né? Sim. Usando todo tipo de aparato, né? Mas quais que são os mitos, Léo, em relação ao aeróbico em jejum? Né? O que a gente tem de mito aí? Bom, o mito em relação ao aeróbio em jejum, os principais que eu vejo aí, primeiro, ele vai te dar um efeito rebote, né? Não necessariamente ele vai te dar um efeito rebote, você não vai engordar tudo que você perdeu durante o aeróbio em jejum, né? E aí da importância de você ter outros profissionais trabalhando contigo, a avaliação do que realmente aquele treinamento ele vai te trazer de benefício, porque muitas vezes o que eu vejo o profissional de educação física indicando o aeróbio em jejum? Olha, você precisa acordar 5 horas da manhã para fazer o seu aeróbio em jejum, que isso vai ser o seu milagre do amanhecer. É o mago, né? Faz isso, cara, vai dar batata. Faz que vai dar certo, é assim. E aí a pessoa faz 1, 2 semanas e de repente ela começa a engordar tudo de novo, porque ela parou de fazer aquilo. E ela entrou num processo que, em vez de gerar um estresse controlado, que é o que o exercício faz, ele gerou um estresse que perdeu o controle. Então, ela muda ciclo circadiano, né? Então, não foi o aeróbio em jejum, foi a rotina, a forma da rotina. E aí, o profissional ele tem que saber avaliar isso. Ele tem que saber qual o potencial que aquela pessoa tem para fazer esse aeróbio em jejum. Se é uma pessoa que, naturalmente, tem que acordar 5 horas da manhã, mas às 5h02 ela tem que estar no trabalho? Não vai ter. Você não vai pedir para essa pessoa acordar às 4 horas da manhã agora, e agora você vai fazer o cardio. Então você tem que avaliar isso, qual a condição, qual o drive que tem para iniciar esse jejum, esse aeróbio em jejum e poder continuar com as suas atividades, né? Né, que seja bem benéfico em relação a isso. Então esse é o principal mito. Outro mito, né, falar que a pessoa não vai ter performance por conta de estar em jejum. A gente tem reserva, né? Sim. O não vai ter performance é porque você não calculou a dose de exercício de forma adequada, você trabalhou acima daquilo que realmente poderia, precisava, e a pessoa quebrou. Então não Sim. foi a falta de performance, foi você como profissional. Ô, seu malandro, tá vendo? Não fala isso pros seus alunos, não. Você nem sabe o que tá fazendo, né? Então, esses são os dois principais mitos que eu vejo aí e que precisa de ajuste, né? Precisa dessa avaliação, pensando em aeróbio de jejum, pensar em um profissional que vá organizar a rotina de vida, organizar quais são os momentos, imaginar eu não tenho simplesmente que prescrever o exercício, eu tenho que prescrever quais são as condições do meu beneficiário executar aquele exercício, né?
Não existe o melhor método, existe um método para aquela pessoa. Um método adequado para aquela pessoa naquela situação, né? Sim. Mudou a situação, opa, mudou tudo. Ah, mudei de trabalho, agora eu vou trabalhar só em casa. Né? Então, opa, mudou tudo completamente. Então, para fazer o ajuste do círculo circadiano certinho, do jeito que já estava acontecendo, ou se a pessoa mesmo mudar, tem que mudar conforme isso, né? Então, é muito personalizado, né? Completamente diferente do que a gente geralmente traz hoje, né? Sim. Show. Então, assim, pra gente concluir, Léo, assim, muito bacana a nossa conversa. Poxa, passou ali 50 minutos já, né? No nosso cronômetro. Cara, que rico. E não parece que passou isso tudo. Meu Deus do céu. Foi muito rico mesmo, Léo. Eu queria te colocar num estado. É como se, assim, como se a gente tivesse um recado que a gente pode dar para todo mundo que quer emagrecer, tá? E esse recado que você vai dar, ele vai chegar no celular de todo mundo agora. De todo o planeta aí, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. E eu queria saber o que você diria para essa galera. Então, assim, pode fugir do escopo de aeróbico em jejum, de treino específico, algum detalhamento assim. Queria saber o que você diria. Aí você pode olhar para cá e pode falar com a galera aí. Eu queria que a gente pensasse principalmente que quando a gente está em qualquer estado da nossa vida, que a gente tem uma expectativa em relação àquilo que a gente precisa alcançar, a gente tem que confiar nas pessoas que eu contrato. E essa pessoa que é o profissional, ele, por sua vez, tem que te mostrar que aquilo que ele está apontando não é porque ele acredita simplesmente, é porque existe uma evidência científica, é porque existe algo que ele vai se basear em estudos científicos, ou seja, existe uma grande probabilidade disso dar certo. Então, todas as vezes que a gente pensar em qualquer atividade profissional, e eu não estou falando só da educação física, tudo que a gente vai fazer, esse profissional, acima de tudo, acima de empatia, acima de beleza, acima de mostrar o quão ele é desenvolto em falar, ele tem que basear toda a sua prescrição, toda a sua intervenção naquilo que a ciência traz. E isso, de vez em quando, é uma das coisas que eu vejo o mundo ignorando. E todas as vezes que o mundo ignorou aquilo que ciência é séria, porque também tem ciência que é enrolona. Ciência né? vagabunda, ciência vagabunda. Então, a ciência ela traz evidência e os bons profissionais eles vão seguir essas evidências científicas. Então, quando você for contratar um profissional para trabalhar, para resolver qualquer problema que você queira, avalie isso. Com esse profissional, ele tem condições de entregar uma solução pensando em evidência científica. Show de bola, Leozão. Obrigado, cara. Mais uma vez, você é fera demais, cara. Muito obrigado. Galera, ficamos por aqui. Esse primeiro podcast com essa presença ilustre do Dr. Léo. Agradeço demais por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou, compartilha com outras pessoas para a gente dissolver mais esse conteúdo, né? Esse conteúdo tão perfeito, que é a atividade física, a educação física, que é a saúde em si, né? Sobre parâmetros gerais. A gente vai trazer outros profissionais de outras áreas aqui, vamos conversar. Eu e Léo, eu sozinho, talvez Léo sozinho, a gente vai trocar ideia com muita gente. E a ideia é te trazer um melhor conforto, conscientemente falando, sobre a saúde, né? Para saber onde você está, onde você vai chegar, o que você deve fazer para chegar onde você quer, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Se você gostou, deixa nos comentários aí. Eu gostei. Se você não gostou, fala assim, eu não gostei, porque vocês dois vieram de verde. Inclusive não foi combinado. Agora eu tô vendo ali a capa do celular que está gravando também é verde. Eu não sei o que a gente tem com verde. Talvez alguma esperança que a gente tem que você vai emagrecer esse ano, né? Receba essa bênção aí. Mas compartilhe de verdade, curta. Se você não gostou, escreve aí o porquê que você não gostou pra gente saber e melhorar nas próximas vezes. Se você gostou, comenta aí algum assunto que você quer que a gente fale aqui com o professor Léo, com outros profissionais, tá? E a partir disso tudo a gente vai complementar os nossos conhecimentos aqui e se ajudar, beleza? No mais, brigadão, Léo. Obrigado, pessoal. E aqui a gente encerra mais o primeiro Shapecast. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado, Zé. Show. Pelo convite. Vamos continuar aí.